Bom, pessoal, voltando aqui, tem uns 19 e 37 minutos aqui, vamos ver se a gente consegue terminar. Então, a partir das letras, tá, da reforma das letras, Lutero ele quer colocar a Bíblia na mão do povo, claro, e Lutero já é conhecido, né, por ser o maior proponente da educação pública, isso é uma verdade. Ele coloca a Bíblia na mão do povo, principalmente do povo alemão. Ele traduz a Bíblia quando ele fica preso por mais de um ano em Valterburgo, e ele dá a Bíblia ao povo, e as pessoas começam a aprender a ler com a Bíblia. Ele faz projetos de educação. Então a educação pública é um legado da reforma, tá? Como também os sistemas de ajuda social que hoje nós temos, tá? A reforma, o Lutero, na Idade Média, no fim da Idade Média, você tinha um costume da mendicância, tá? Então as pessoas mendigavam por três motivos. Primeiro, o motivo religioso, né? Com o advento dos franciscanos, a esmola, o pedir, o ser pobre, ele é muito linkado à espiritualidade sadia, aquele que está próximo de Deus. E a igreja criou um sistema em que aquele rico que dá ao pobre, a esmola ao pobre, o pobre leva esse rico para o céu com ele, ou ajuda ele a sair do purgatório e tal. Então você vai ter todo esse misticismo que no fim de tudo vai gerar uma corrupção dentro da própria igreja com isso. E você tinha pessoas que mendigavam porque não queriam trabalhar, você tinha isso também. Você tinha pessoas que mendigavam por causa da pobreza mesmo que era. E o Lutero tinha um pensamento com ele que era proibir a mendicância. Então a igreja ela tinha que cuidar de seus membros. Um membro cristão não poderia mendigar, pedir esmola. E ele vai criar um sistema, um cofre, fosse cofre público da igreja, em que todos os trabalhadores que se acidentassem, tal, órfãos, viúvas, teriam assistência por parte da igreja. E isso vai ser o primeiro momento daquilo que nós chamamos hoje de previdência social. Vai surgir na Reforma Protestante, tá? Aí uma anexação, né, de um legado social, até físico, tá? Daquele primeiro lá da Reforma Protestante. Nós tivemos as universidades. Bom, as universidades elas não têm origem em si na Reforma. Você vê que na escolástica elas surgem. O que acontece é que os reformadores eles não destroem as universidades, eles as melhoram, né? Eles vão ler muito, eles vão produzir muito. Então essas universidades elas vão crescer a partir dos reformadores, tá? Então a educação pública, a educação universitária é um legado, sim, da Reforma Protestante. Quanto às artes, eu precisaria passar imagens para vocês para falar das artes, mas uma diferença entre a arte na Igreja Católica e na Protestante, magistral, tá? A arte ela tá mais na Reforma Protestante magistral, na radical não, a radical é bem iconoclasta e tal, mas a Idade Média ela usava de muita iconografia, imagens, até porque o povo não sabia ler. Então a igreja educava o povo por parte de imagens. O povo entrava no templo católico lá e via muitas imagens. Um exemplo disso são as catedrais góticas com aqueles vitrais, com imagens e tal. Então ali era a educação, era o evangelho, aquilo se dizia que ali era a Bíblia do povo. A Bíblia do povo era aquelas imagens ali. Então a imagem ela era bom porque ela pregava, ela não tinha um bem em si. Até porque aquela visão do mundo mal ainda era muito forte em muitas instâncias do catolicismo. Você tinha movimentos monásticos que isso não aparecia com tanta força, mas você tinha na maior parte da cultura medieval. Todavia, no protestantismo, a arte ela não é boa porque ela prega, ela não precisa pregar. A arte é boa simplesmente porque ela expressa um mundo bom que Deus criou. A beleza, e a beleza nos leva ao bom, ao justo e ao verdadeiro. Esse é o ponto. Então, o barroco ele irá surgir nesse clima de tensão entre católicos e protestantes.
Mas você vai ter barroco tanto católico quanto um barroco protestante. Claro que o catolicismo vai elevar-se mais na questão da arte, simplesmente porque o cristianismo, o catolicismo ele vai ser mais estético do que ético, enquanto o protestantismo, principalmente nos puritanos, vai ser mais ético do que estético, tá? Christopher Dawson, inclusive, traz a menção dos templos. Você entra em um templo, voltando, né, católico, você vê muita cor, você vê imagens, você vê uma estética bem produzida. Mas qual é a beleza do templo protestante? Você tem um altar lá, você tem com os bancos, né, uma imagem bem rústica e tal. E o que é que eles querem? Eles querem a palavra, porque o que deve chamar atenção para o protestante é a palavra, é a pregação, é a exposição da escritura. Tá? Mas a arte vai fazer o seu papel sim lá também na reforma protestante. A questão é que tem uma diferença entre a arte católica medieval, entre a arte do humanismo renascentista, tá? E a arte do protestantismo. Lembrando que, aí um ponto, tá? A arte protestante, ela vai beber um pouquinho da arte renascentista, ok? O humanismo, lembrar daquela imagem, né, conhecida de todos, do Michelangelo, que é a criação de Adão, onde Deus toca o homem toca a Deus, então aquilo é uma elevação do humanismo, e o protestantismo vai pegar um pouco daquilo ali na sua arte, tá? Em último lugar aqui agora, para nós finalizarmos, é o espírito, a questão do espírito. O que foi que a reforma alegou para a gente nessa questão do espírito? Ela alegou, por exemplo, a religião do homem comum, tá? É claro que o cristianismo não reconhece crentes que não congreguem, nós vimos isso nas nossas aulas de eclesiologia, tá? Mas o cristianismo, a reforma, ela dá ao homem o direito de desenvolver a sua espiritualidade pessoal com Deus, principalmente porque uma coisa que a reforma inaugura não é que ela cria, ela descobre nas páginas do Novo Testamento, principalmente nos textos do apóstolo Pedro, é o sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, todos os crentes são um sacerdote. Veja, ela quebra com a hierarquia da igreja que era muito forte na Idade Média. Ela quebra com aquilo. Todavia, ela eleva o sacerdócio de todos os crentes. Todos os crentes têm uma missão. Não importa se você é pastor, pedreiro ou carpinteiro, é a sua missão, é o seu chamado, e isso é um sagrado diante de Deus. Logo, você, onde você está desenvolvendo a sua espiritualidade com Deus. Isso é chamado de religião do homem comum. Isso é muito forte até para nós, por exemplo. Pensem a maior parte dos evangélicos hoje no Brasil, vamos colocar que 70% para mais, são crentes pentecostais. E como é que ocorre o pentecostalismo no Brasil? Nas faculdades? Nas universidades? Não, entre a periferia. O pentecostalismo ele surge entre os negros, entre os filhos de ex-escravos, netos de ex-escravos americanos. É assim que ele ocorre. Então, veja, é a experiência religiosa do homem comum, do homem simples. E esse legado vem de onde? Da reforma protestante. Ele surge ali. O acesso à Bíblia, nem todo mundo tinha, e agora todo mundo tem a Bíblia para ler em alemão. As pessoas tinham direito a consultar a palavra de Deus em uma tradução melhor. Pense que a tradução da Vulgata Latina, quando a pessoa ia ler, por exemplo, aquele texto lá que Jesus diz, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, na Vulgata Latina era penitenciai-vos. Então, quando o medieval ia ler aquilo ali, era penitência mesmo. Então, ele não conhecia o que era arrependimento, ele conhecia o que era penitência. O que era penitência? Penitência era pagar pecado para tentar sair do purgatório lá na frente. Outra coisa que os medievais, o clero católico medieval não deixava que eles lessem a Bíblia, porque para que o diabo não os enganasse, eles criassem heresia. É bem verdade que hoje, nos nossos dias, muitas pessoas leem a Bíblia e deturpam a palavra de Deus, não procuram pessoas que têm um conhecimento maior, né, para estudar a Bíblia, para examinar,
para tirar dúvidas, para terem um norte mais seguro, mas todos nós temos o direito de ler a Bíblia. Isso surge na Reforma Protestante, o direito pessoal, privado, à palavra de Deus. E a espiritualidade privada, a espiritualidade do culto. O culto é importante, a congregação, o corpo, não é? A comunhão dos santos é muito importante. Mas também é importante a espiritualidade privada. A sua comunhão com Deus, a sua oração com Deus. Isso não existia na Idade Média porque era aquele espírito do coletivo. Se eu conheço a Deus, eu devo conhecê-lo pelo que o padre me ensina, o monge me ensina, o papa me ensina, ponto. Deus não me chamou para ter uma experiência com Ele porque eu tenho um intermediário maior que faça isso. Essa era a visão medieval. Na maioria das vezes, você vai ter algumas mudanças no século XIV, a partir, por exemplo, de Catarina de Siena. Você vai ter já algumas mudanças ali, porque também o poder do Papa está enfraquecendo. A cristandade já está ali passando por um começo de erosão ali. Então você já vai ter pessoas que vão ter experiências com Deus e tal, mas isso vai ser bem mais forte a partir da Reforma Protestante, ok? Pois bem, pessoal, é o que eu tenho, pelo menos por hoje, para passar para vocês, tá? A atividade vai estar lá no AVA, qualquer coisa a gente tira dúvida na próxima aula, ok? Eu vou pedir, inclusive, a Proleda para dar um tempinho a mais para essa atividade, porque qualquer dúvida eu posso tirar na segunda aula, ok? Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Perdoe pela péssima gravação do vídeo. Eu estou montando aqui ainda um escritório, mas eu não pude ainda e tal, então eu estou aqui mesmo no celular, mas eu estou montando para nos futuros vídeos, lá na frente, a gente tem uma filmagem melhor, tá? Um som melhor e tal. Mas que Deus em Cristo vos abençoe a todos. Fique com Deus.